Sejam bem-vindos ao primeiro videocast da Farraxa de Castro Advogados. Hoje abordaremos um tema que desperta um pouco de curiosidade e polêmica, o contrato de namoro. Para isso, trouxemos as especialistas do escritório Farraxa de Castro, doutoras Patrícia Níquel e Vanessa Farraxa de Castro. Sejam bem-vindas. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Afinal, o que é um contrato de namoro? Ele é um contrato de verdade? Então, pessoal, o contrato de namoro é um documento que formaliza a relação entre duas pessoas. Então, é a vontade que elas querem declarar que elas estão namorando sem que caracterize uma união estável. E sim, ele é um contrato de verdade. Por quê? Porque ele é um contrato válido juridicamente, embora ele não esteja previsto na legislação brasileira. Maravilha! Algumas pessoas podem estar se perguntando a diferença entre o contrato de namoro e a união estável. Na verdade, Gustavo, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho sobre alguns conceitos, que é o conceito de namoro, namoro qualificado e união estável. O que acontece? Antigamente, era muito fácil você distinguir o que era namoro, o que era união estável. Por quê? Porque você só passava a conviver mais com as pessoas quando já estava, ou, por exemplo, noivo. O namoro era uma situação em que cada um ficava na sua casa, as pessoas dificilmente se encontravam. Com a evolução, com o passar do tempo, o namoro passou a ser um momento das partes estão muito mais juntos. Não existe mais hoje em dia essa... Como é que eu posso colocar para você? Não existe mais essas questões em relação ao sexo, é normal, você ter relações sexuais com seu namorado, diferente de como era antigamente. Então, por isso que é importante a gente distinguir o que é um namoro de uma união estável, porque a diferença é que na união estável existe a vontade de constituir família. Mas, no mais, um namoro pode até parecer uma união estável, porque você viaja junto, você fica junto, você dorme junto, você manda bilhetinho, você, muitas vezes, tem até um cachorrinho junto, mas você não tem a vontade de constituir família, você só quer namorar. E pensa isso na época da pandemia. Ficou muito mais complexo. Então, várias pessoas que queriam só namorar acabaram ficando juntos na época da pandemia. E daí vocês podem se perguntar, mas tudo bem, qual que é o problema do meu namoro parecer uma união estável? O que vai me trazer? Na verdade, a união estável tem consequências jurídicas muito maiores que a do namoro, O namoro é só um namoro. A união estável vai ter consequências patrimoniais, vai ter a consequência, por exemplo, de você pedir alimentos. A união estável, na verdade, está cada vez mais próxima do casamento. Antigamente era muito fácil, gente. Você tinha um namoro que era super só um namoro, daí você ficava noivo, daí aquele momento era um momento que se formalizava aquela relação, daí você casava, daí depois que você ia ter relações sexuais, ia morar junto. E a união estável era como se fosse um relacionamento mais sério, porém tinha uma informalidade. Com o passar do tempo, agora tudo se confunde, porque a união estável está cada vez mais próxima do casamento, a ponto de causar até uma crítica da doutrina, porque está muito difícil distinguir o que é união estável e o que é casamento. O namoro, por sua vez, as pessoas estão cada vez mais juntas. Então, nesse sentido, que é importante o contrato de namoro, para você distinguir, para você dizer que é só namoro. Eu fico até meio, assim, triste da gente ter que nominar, mas no mundo atual, nesse mundo líquido, nesse mundo fluido, a gente tem que nominar o que é essa relação. Perfeito. Então, seguindo a linha de raciocínio da doutora, em que situações valeria a pena a gente formalizar um contrato de namoro? Então, como a Vanessa falou, principalmente quando você quer deixar claro que aquela relação ainda não é um casamento ou não vai evoluir para uma união estável, que é apenas um namoro, Até tudo isso vai, como a Vanessa falou, gerar uma série de consequências, nas questões patrimoniais, enfim, porque é onde você não quer constituir bens em comum, Às vezes a parte já tem determinados bens, então é mais para esclarecer, perante todos e perante até a sociedade, que aquele relacionamento que você está tendo nada mais é do que um namoro, porque como a Vanessa mencionou ali, você acaba viajando, você acaba dormindo na casa do teu namorado, enfim, ou passando semanas e tal, e é bem aquela questão de não desejar constituir uma família, porque a partir do momento que se deseja constituir uma família, aí vai ter uma série de consequências jurídicas que o contrato de namoro propriamente não tem. Para algumas pessoas, ter um contrato de namoro pode até parecer falta de romantismo. Por que um casal faria esse tipo de contrato?
Então, como eu coloquei para vocês anteriormente, a ideia do contrato de namoro, ela toma força durante a pandemia, né? A professora Marília Pedroso Xavier, doutora pela USP, professora da Universidade Federal do Paraná, lançou um livro que chama Contrato de Namoro, Amor Líquido e Direito de Família Mínimo, que foi a sua tese de mestrado. Esse livro contribuiu muito para propagar a ideia do contrato de namoro. E o contrato de namoro não é que ele represente uma falta de confiança no parceiro, mas eu vou ter que admitir para você que muitas vezes ele vai trazer um pouco de realidade demais para aquela relação. Então, nós ficamos muito constrangidas de ter que oferecer o contrato de namoro, mas como advogados a gente tem que preservar o interesse do cliente, então a gente acaba apresentando esse contrato e efetivamente ele tira um pouco do romantismo. Mas quando você tem um namoro que pode parecer uma união estável, mas a pessoa não quer que seja, mas que a outra pessoa pode entender que no futuro ela pode utilizar aquilo como se fosse uma união estável, tem que fazer um contrato de namoro. Vou explicar melhor. A união estável ela vai gerar direitos em relação à sucessão. Então, a união estável, como o casamento, na forma que está o Código Civil, o cônjuge, companheiro, vai ser herdeiro. Então, você tem uma união estável, você vai criar vai mexer na sua sucessão. Digamos que você esteja só namorando e uma das partes morre. Se não tem um contrato de namoro, a outra parte, nada impede que a outra parte vá em juízo e diga que vivia numa união estável para ser herdeiro. Por isso que pessoas que têm muito patrimônio, e o contrato de namoro vai valer mesmo para pessoas que têm patrimônio, porque vai estabelecer o seguinte: eu quero só namorar. Fica uma situação complicada de oferecer para o parceiro? Fica. Muitas vezes fica, mas também é um momento também meio a hora da verdade. Você também entende o que é aquele teu namoro. E você deixa claro pro teu parceiro que você não quer constituir um união estável. Então acaba ali um pouco assim, acaba a inocência. Mas é muito importante para você colocar os pingos nos is. Para você dizer do que é aquela relação, para que serve aquela relação. E para você conseguir que as consequências jurídicas sejam apenas um namoro, como a gente já colocou antes. Perfeito. Até porque em vários casos é uma linha muito tênue, né, Vanessa, entre o namoro e a união estável. Então, parece muito a união estável, né? E aquela parte é aquilo que a Vanessa colocou, não quer efetivamente, né, que pareça. Então, pode parecer uma situação mais constrangedora, mas é a hora da verdade mesmo, né? Onde efetivamente você percebe até o interesse da pessoa, né? Se no momento posterior quer até discutir a questão de partilha da questão sucessória, né, ou até envolvendo questão de bens, ou não, né? E o direito moderno, assim, à medida que a gente vai evoluindo no direito, é interessante que a gente acaba tendo que pontuar algumas situações. Por exemplo, um grande avanço que é a socioafetividade. O pai socioafetivo, a mãe socioafetiva. Mas isso acaba gerando uma necessidade, às vezes, quando você está numa relação que o teu namorado tem filhos, você tem que deixar bem claro que você é só o namorado. Você não tem uma socioafetividade em relação àquelas crianças. Então, isso que eu acho. A gente conquista muito direito de família, mas parece que cada vez mais as coisas vão ficando misturadas e você tem a necessidade de colocar algumas situações, né? Tipo, isso é um namoro, eu não tenho aqui, é um afeto de namorado para enteado, filho, né? Não é nem um enteado, mas não é um enteado formal, não é socioafetividade. Isso é bem importante. Acredito que algumas pessoas devem ter ficado curiosas. Então, quando a gente pensa num contrato de namoro, o que não pode faltar nele para que ele tenha essa validade jurídica? Então, na verdade, o contrato de namoro, ele tem um valor jurídico, né? Mas a sua validade e aplicação dependem de diversos fatores. No Brasil, não tem uma lei específica que trate e que regulamente o contrato de namoro. Tá? Mas o contrato de namoro pode ser considerado um negócio jurídico válido com base na autonomia da vontade, né, das partes, a liberdade que as pessoas têm de fazer um contrato. Então, partindo dessas premissas, pode sim considerar o contrato de namoro válido, embora no direito brasileiro não tenha uma norma efetiva que se regulamenta, uma lei efetiva que se regulamente isso. E nos casos onde o casal vive como casados, dividem casa, contas, o contrato ainda vale? O juiz pode reconhecer união estável mesmo com o contrato de namoro assinado? Então, Gustavo, as relações, elas não são estanques. As relações, elas se transformam. Hoje em dia, é um mito você dizer que não morando junto não é união estável. Porque a gente tem vários arranjos familiares. A gente tem casais que só namoram e estão na mesma casa. A gente tem casais que são casados
e são em casas diferentes. A gente Uhum. tem casais que vivem em união estável e dormem em quartos separados. Então, isso não quer dizer mais nada. Antigamente, como eu coloquei pra vocês, era muito forte, porque você ia pra casa, né? Você ia pra casa do marido depois que você casasse, né? Hoje em dia, acaba essa questão de dormir junto, de morar junto, acaba sendo meio que ela acaba se adaptando à rotina. Tem um monte de namorado que passa alguns dias, né? Um dorme na casa do outro. Então, na verdade, você me perguntou se o contrato de namoro, se o juiz pode interpretar como união estável. Na verdade, assim, pode começar como um namoro, você vai ter um contrato de namoro, e em determinado momento pode virar algo mais. Então, pode, mesmo tendo um contrato de namoro, eu posso dizer que é uma união estável? Depende. Depende se o casal quer constituir família. E a ideia do namoro, veja, a ideia do namoro é uma evolução para você Sim. constituir família. Então, vai ter que analisar o caso concreto. O juiz pode, sim, ele pode entender, ó, eu apresento o meu contrato de namoro e ele diz assim, não, mas aqui era namoro, agora não é mais. Porque você não tem como fazer, não, agora é namoro, agora não é mais namoro. Não, é uma evolução natural. Então, de repente, começa como um namoro, vira uma união estável, e daí virando uma união estável, daí a gente entendendo que é uma união estável. Por exemplo, vamos dizer, você tem um contrato de namoro, Uhum. e de repente você manda uma mensagem pra tua namorada dizendo que, nossa, eu tô com uma vontade de ter um filho com você, eu vi um bebê na rua, e eu acho que você ia ser uma mãe tão linda, que vontade que eu tenho de ter uma família. Vontade de constituir família. Entendi. Que é o elemento da união estável, entende? Agora, vontade de constituir família é subjetivo. Então, por isso vai ao entender do juiz. Você vai ter que analisar todas as provas. É muito difícil. É muito difícil, como eu falo para vocês, porque as relações, elas estão fluidas, as relações se misturam. E vai ficar cada vez mais difícil. Mas a gente achou essa forma, né? A Marília trouxe, a doutrina já trabalhou essa forma de tentar mostrar o que é uma coisa ou outra. Até colocando para você, o ideal até é que esse contrato de namoro seja feito de forma por escritura pública. Perfeito. No cartório. Os cartórios mesmos até já têm minutas. Uhum. Pode fazer um documento particular? Pode, mas a escritura pública tem mais força. Porque no Brasil, não é todos os tribunais que aceitam esse contrato de namoro. O nosso Tribunal do Paraná já aceitou. Mas não é todos os tribunais. Então, o que eu falo para os meus clientes? Façam por escritura pública. Mas, às vezes, você só consegue fazer particular. Porque, às vezes, a parte se recusa a ir no cartório assinar esse documento. Uhum. Tem gente que, na verdade, a hora que apresenta o documento, acaba. A gente já terminou com alguns relacionamentos, que eu não fico feliz, né? A gente tá sempre nessa ideia de preservar o cliente, você acaba colocando uma situação e, às vezes, a pessoa leva o contrato e o namoro acaba mesmo. Porque você traz também muita realidade pra dentro daquele namoro, que é pra ser uma coisa mais solta, né? Sim. Um pouco mais leve. Um pouco mais leve. Dando sequência, existe prazo de validade para esse tipo de contrato? Bom, prazo de validade não existe, né? O que vai existir é que, a partir do momento que as pessoas desejarem ou finalizar o relacionamento ou alterar para uma união estável ou mudar para um casamento, as partes decidirem casar, porque muitas vezes eles estão namorando e eles podem acabar decidindo casar. Então, vamos lá. As partes formalizam lá, através de uma escritura pública, como a Vanessa falou, né, para ter mais força, formalizam um contrato de namoro. E ali eles mantêm aquele contrato. A partir do momento que eles desejam mudar o tipo de relacionamento ou finaliza, aquele contrato passa a desistir. Né? Então, sempre é importante, nós temos o desejo agora de constituir família. Não, o contrato de validade, então, extingue-se o contrato de namoro, né? Então, agora, a partir desse momento, aquele contrato de namoro deixa de ter a sua validade, né? E a gente está passando por uma união estável, onde você vai estabelecer um tipo de regime de casamento, enfim, ou até mesmo não, agora nós decidimos casar, vamos noivar, vamos casar. Então, o contrato de namoro, ali ele deixa de existir, né? Você não coloca no momento que você está fazendo o contrato de namoro, você não vai colocar validade naquele contrato, né? Mas ele vai ter a sua validade quando o relacionamento ou terminar ou evoluir para uma situação que é onde você deseja constituir efetivamente uma família, né? Seja pelo casamento ou seja pela união estável. E para quem está curioso, que cláusulas não podem faltar quando a gente elabora um contrato de namoro? Então, a primeira cláusula que eu sugiro é colocar bem o início do namoro. Então, você vai dizer desde quando começou aquele namoro, para não ter dúvidas. Então, meu namoro começou na data tal. Segunda cláusula, essa a mais importante, que vocês não têm vontade de constituir família. Então, isso é fundamental. O namoro, ele só se justifica se não existe a vontade de constituir família. E daí, você pode criar várias cláusulas. Uma cláusula que a gente sugere, falar em relação aos presentes.
né? Os presentes não constituem, por exemplo, alimentos, né? Porque esse é o grande medo. A gente trabalha muitas vezes com clientes de alto poder aquisitivo que dão muitos presentes, pagam viagens e eles querem que, terminando o namoro, não exista que isso não gere uma possibilidade da parte pedir alimentos, pedir pensão alimentícia. Uhum. Então, é interessante colocar essa questão do presente, mas você pode colocar um monte de outras situações. Por exemplo, quem paga, se são namorados que moram juntos. Quem vai pagar as despesas da casa? Nós vamos dividir todas as despesas. Quem que vai ficar com o pet, né? Agora que tem a famosa guarda compartilhada, e tem no namoro também, né? Tem namorados que tem o cachorro junto. Porque assim, por que essa preocupação? Porque quando você vai tentar configurar uma união estável, e muitas vezes as pessoas fazem de má fé, o que elas vão usar? Ele pagava, ou ela, pagava as minhas contas. A gente viajava junto, a gente tinha um cachorro junto, nós moramos juntos, é sempre assim. Então, na verdade, no teu contrato, você tem que tentar desconstituir essas situações que podem ficar situações dúbias. Uhum. E até, né, Vanessa, até para não gerar qualquer situação, né, do contrato, de uma abusividade no contrato, a gente nunca pode pôr cláusulas abusivas, né? E a principal cláusula que eu vejo, que é a essencial no contrato de namoro, é essa questão da evolução do relacionamento. Né, é estabelecer que, no próprio contrato, a partir do momento que as pessoas, olhem, nós vamos estabelecer que, se nós desejarmos evoluir para um relacionamento, nós vamos fazer um outro documento pertinente ao que a gente quer, seja uma união estável, né, ou dar início aos trâmites matrimoniais, né, que vai no cartório, daí tem uma série de requisitos que você tem que, né, cumprir, mas eu acho que o principal dessa cláusula é você estabelecer, no contrato, é você estabelecer que a partir do momento que se as partes desejarem mudar o tipo do relacionamento, eles vão manifestar num documento próprio. Perfeito. É interessante a Paty falar sobre essas cláusulas, porque na realidade essa é um pouco a linha do direito de família atual, né? A linha que o projeto de reforma do Código Civil vai tomar, de você poder deixar os contratos de acordo com o que você quer. Você poder trazer suas cláusulas, você poder... Antigamente tinha aquela questão, ninguém fazia pacto antinupcial, todo mundo casava por comunhão parcial, antigamente comunhão universal. Hoje em dia as pessoas acabam criando um regime mais personalizado. Perfeito. E eu acho que tudo isso, até acho bem importante colocar, tem a ver com a mudança da própria sociedade, né? Porque antes você tinha o homem provedor, a mulher que ficava em casa. De repente, a mulher toma o seu espaço no mercado de trabalho. Então, as relações de hoje, elas são fundadas muito na questão afetiva, né? Na questão do amor. E talvez por isso, pareça um pouco paradoxal você ter que fazer um contrato de namoro, mas agora, as duas partes têm possibilidade, as duas partes estão numa igualdade dentro da relação. Isso eu acho bem importante colocar, que ela, na verdade, você trazer o contrato de namoro é um avanço dos tempos. Eu vejo como uma questão positiva, né? Uma questão de que efetivamente o direito está possibilitando todo tipo de relação. Talvez por isso que a gente tenha que nominar. Perfeito. E até pelas novas constituições de família, né? Porque antigamente era o homem e a mulher, né? Hoje em dia você tem casais homossexuais, enfim, né? Que tem também esse desejo de constituir família, que adotam crianças. Então, tudo isso vai se mesclando mesmo no direito de família, né? E acho que amplia toda essa possibilidade dos casais, né? Não só... O direito de família está cada vez com mais desafios. Por exemplo, a gente ainda tem o Supremo Tribunal Federal não reconhecendo as uniões paralelas, mas elas existem. Tem gente que vive em união estável e tem uma outra relação. Outra questão que ainda os tribunais não se debruçaram, ainda é meio polêmica, é a questão dos trisais, mas eles existem. E isso é interessante no direito de família. O direito de família sempre está um passo à frente. Por quê? Porque ele vai ter que acolher todas essas demandas da sociedade. E acho que é isso que é o direito de família. O direito de família acolhe, o direito de família por isso talvez que a gente trabalhe com o direito de família, porque é um direito que ele vai olhar para, ele não é um direito parado, ele não é um direito preconceituoso, ele é um direito que ele é aberto a qualquer tipo de arranjo, desde que tenha afeto, né? Perfeito. O que permeia é o afeto. E na hora da gente elaborar esse contrato, quais são os erros mais comuns de se acontecer? Acho que a Paty colocou, o primeiro é colocar a data final, né? Esse é um erro clássico, né? Isso.
Eu acho também até de não colocar, né, que é um contrato de namoro efetivo, né, deixar as cláusulas muito claras. Como você está discutindo essa questão do próprio relacionamento, né, o que é efetivamente, o que não vai ser. Eu acho que o principal erro é assim, se você tem algum bem, você já nomear que aquele bem já existe, né? Mas o principal que eu vejo é que você tem que colocar que você, se você desejar, né, se você desejar alterar esse relacionamento, você vai fazer por um documento específico. É, Então, eu acho que esse é o eu principal acredito assim, ponto, não né? adianta colocar o nome contrato de namoro e daí fazer cláusulas de união estável. Sim. Porque assim, o nome é só um nome. O que vale é o conteúdo. Então tem que tomar bastante cuidado no conteúdo. Se você fizer um contrato com cláusulas que remetam a uma união estável, vai ser uma união estável, independente de você chamar de contrato de namoro, contrato do que for. O importante é o conteúdo, então tem que tomar cuidado. Deixar bem claro como a gente colocou as questões do namoro. Perfeito. Sobre a vontade de constituir família. Que não pode etc. existir no Não, namoro. perfeito. aham. Não pode existir no namoro. E as doutoras no dia a dia atuando na área de família já viram algum caso concreto onde o contrato de namoro chegou a evitar problemas? Sim, especialmente nos casos com age gap, né? A gente tem vários casos no escritório com bastante diferença de idade. E eu sou uma pessoa que eu sou super a favor do amor, né? Eu acho que não interessa a idade. Mas, efetivamente, para pessoas que estão com patrimônio constituído e já estão, às vezes, com a sucessão já meio até planejada, tem que tomar esse cuidado. Então, muitas vezes a gente tem clientes, tanto homens quanto mulheres, que eles querem só namorar. Eles não querem mudar uma estrutura, porque às vezes eles encontram esses namorados, essas namoradas, no momento que a vida deles já está toda estruturada. E eles não querem mudar essa estrutura, eles só querem namorar. E nesse momento, o contrato de namoro se tornou bem importante para que no término saiba-se que foi um namoro, né? Porque o que não se pode admitir é a pessoa utilizar um suposto namoro visando daí interesses patrimoniais que não fazem parte do namoro. É isso que você evita num contrato de namoro, né? O contrato de namoro são as cartas na mesa. Perfeito. Por isso, Gustavo, que se você pede para a pessoa assinar um contrato de namoro, nesses casos específicos, porque assim, um contrato de namoro entre duas pessoas que não tem nem patrimônio, não vejo por quê. A não ser que você tenha algumas regras claras que você queira, por exemplo, digamos que você quer definir quem vai pagar o quê. De repente você pode até pensar um arranjo, mas o contrato de namoro em relação a uma pessoa que já tem um patrimônio constituído, se você faz um contrato e a outra pessoa não assina, digamos que surge uma dúvida aqui. Sim. Fica com a pulga É. atrás da orelha. Atrás da orelha. É por isso que eu digo que é muito triste, às vezes termina o relacionamento mesmo, porque às vezes a pessoa não consegue se livrar desse sentimento de que, puxa, de um lado, talvez sentimento, nossa, ele acha que eu vou querer alguma coisa dele, ou ela acha que eu vou querer uma coisa dela, e do outro lado, o seguinte, não, mas não vai querer porque não assinou, né? Entendi. Então acaba Eu acho que surgindo. Causa um desconforto no primeiro momento, né? Até quando a gente já foi consultada, né? A pessoa pensa muito como que ela vai expor isso, né? Para o companheiro, para a companheira, sem que pareça, olha, eu não quero parecer que eu tô, né, forçando qualquer situação. E por outro lado, a gente já viu também que a pessoa que demorou para querer assinar ou que não queria assinar, que daí você realmente passa a se questionar, opa, será que efetivamente ele está interessado, né? Ou efetivamente num namoro, ou lá na frente ele já não está avisando uma questão patrimonial, né? E eu acho assim, talvez o desconhecimento também, porque muitas vezes o namorado ou a namorada fica indignado porque não conhece que existe um contrato de namoro. E nessa hora, acho que a pessoa tem que ser bem clara. Olha, meu negócio está em sociedades, né? Eu tenho várias empresas, eu preciso que isso seja só um namoro, isso é só um namoro, eu não tenho ideia nenhuma de mexer no meu patrimônio. Acho que a melhor questão é a conversa, porque você conversando, se as duas partes estão, como diriam, né, os mais jovens, na mesma vibe, né? Querendo as mesmas coisas, não vai ter problema. E se não estão, de repente não é um namoro mesmo. Né? Se existe aí uma agenda escondida, que Talvez vem as ali claras, seja né? Que vem divisão as de claras, águas. né? Isso já teve várias pessoas Já. que acabaram o relacionamento por conta disso, porque a outra parte acabou não querendo assinar, né? Então, daí Entendi. literalmente não ficou às claras a questão do relacionamento, né? E também a gente já teve vários casos que fez o contrato de namoro e evoluiu para uma união estável. Então, fez o contrato de namoro super bem, todo mundo assinou, passou um tempo, eles decidiram que era isso mesmo, que eles queriam ficar junto, daí a gente transformou num contrato de união estável. Perfeito. E qual a recomendação prática para quem está pensando em formalizar esse tipo de contrato? Bom, acho que a nossa principal recomendação é que busque um advogado especializado na área familiarista, né? Porque onde, como a Vanessa falou, o direito de família, ele
ele é amplo, né? E ele tá se modificando, né? Então abre por um leque de várias possibilidades, né? Então é muito importante que a pessoa que vai fazer o contrato de namoro, até por questões de estabelecer as cláusulas, não ser cláusulas abusivas, para ficar claro que efetivamente aquele é um namoro, não se confundir com questões de união estável, que é importante que o advogado seja um especialista em direito de família, né? Para que não haja qualquer conflito, né? E que possa efetivamente ajudar a estruturar as cláusulas que são pertinentes e que são relacionadas efetivamente ao namoro. Isso, eu acho muito interessante essas consultas que a gente recebe, que é consulta mesmo. Muitas vezes nós somos, né, nossos clientes nos chamam para dúvidas. Então, tanto no namoro quanto no não estável e no próprio casamento, né, nesses pactos antinupciais, é interessante você conversar com um advogado de família, porque daí você sabe, né, a informação é poder. Você tem que saber o que está acontecendo, até na hora de decidir. Porque o que a gente nota é que as pessoas não se informam nessa hora importante, que é a hora da constituição, do começo do namoro, do começo do Tem o casamento. medo de causar um desconforto. E daí, na hora do divórcio, na hora de solução do não estável, fica muito pior, porque daí as pessoas aí têm expectativas, muitas vezes chegam para nós, não, mas eu gostaria disso, daí a gente fala, mas não foi o que você pactuou. Não é isso que não é isso que o teu regime prevê. Mas eu não sabia. Então, assim, antes, né, eu acho que sempre esse direito de família é preventivo, antes do litígio. Isso é muito importante. Então, o nosso conselho é sempre procure um advogado. Até para evitar, né, como a Vanessa falou, diversas outras situações, né? Tem vários casos que, às vezes, as pessoas se divorciam, tiveram vários problemas e depois nos ligam lá, Tora, que regime de casamento que eu devo casar? Qual é mesmo o tipo de, né? O que eu tenho que fazer agora? Então, eu acho que isso é muito, muito importante, né? E principalmente quando tem uma diferença de idade, né? A questão de age gap, não só de homem e mulher, e vice-versa. Então, tem todas essas questões que são pertinentes, consultar um advogado familiarista para evitar dúvidas, né, Vanessa? Acho que a principal questão é que a gente é muito consultada, né? Então, assim, de tirar a dúvida, né? Eu posso fazer isso? O que configura? Não configura? Eu posso pagar viagens? Pode pagar viagens. Mas, né, eu não quero que configure que, né, viajando ou passando um tempo fora, vá configurar uma união estável. Então, essa é a importância de se consultar mesmo um advogado especialista, né, para esclarecer todas essas dúvidas. Desde o início do contrato, né? Desde o início do relacionamento, perdão. Sim. Porque o pessoal tem esse costume de, depois que acontece, ir atrás do advogado para tentar resolver um problema que a gente poderia ter prevenido inicialmente com uma boa conversa, esclarecimento de dúvidas. Agora, o contrato de namoro é um contrato que ele é feito por pessoas mais velhas. É bem, né? A gente tá aqui próximo dos Dias Namorados, né? Não é um contrato para ser feito em qualquer namoro, né? A gente não quer acabar com essa, né? Com esse brilho, essa magia do namoro. Ele é feito justamente para pessoas que já estão numa idade, já têm um patrimônio e daí precisam deixar as coisas claras. Esse namoro do início, isso aí tem que ser vivido, né? Em todos os seus momentos. Regras. Regras, exatamente. Maravilha! Queria agradecer às doutoras pela conversa. Acredito ter ficado claro que o contrato de namoro é uma ferramenta de proteção jurídica e não de falta de confiança, mas também há a importância desse diálogo entre as partes e sempre ter um advogado próximo, se possível, para fazer essas consultas. Obrigada, Gustavo. A gente agradece a oportunidade de ter podido esclarecer aqui as dúvidas. Isso, e a gente tá aí, acho que os próximos podcasts vão ser de grande valia, né? Acho que são matérias de direito muito importantes. E acho aguardaremos o próximo, aí com novas matérias e novidades envolvendo o direito de família, aí que tem bastante coisa aí pra gente apresentar e discutir. Maravilha! E para você que nos acompanha, caso queira entender se este contrato é ideal para o seu caso, recomendamos que procure advogados especializados na área de direito de família e sucessões. Até a próxima!